Vamos lá, galera, vamos para a nossa terceira parte da aula, tá? Espero que vocês estejam curtindo essa aula, né? Meio que de revisão para quem já é meu aluno e com todas essas novidades para quem é meu, né? Para quem entrou agora comigo. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa? Quando cria-se uma situação onde a gente tem alguma crença limitante relacionada a isso, a gente promove meio que mecanismos de defesa. São situações que façam com que a gente não viva aquela experiência. É a parte da autossabotagem, de entrar na zona de conforto, tá? Eu vou explicar para vocês como é que a gente entende e contorna esse tipo de situação. Vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar 10 sinais para avaliar a nossa inteligência emocional. Por quê? O que inteligência emocional tem a ver com o mecanismo de defesa? Quando a gente começa a estudar a nossa emoção para nos tornarmos pessoas com inteligência emocional, a gente aprende a avaliar situações e a perceber quando a gente está criando um mecanismo de defesa. É que nem assim, às vezes você está numa aula e você tá com algum problema, você não tá conseguindo prestar atenção, você não tava querendo estar ali naquela hora. Aí você olha assim, ai, que saco, né? Eu nem gosto desse tipo de aula, eu nem gosto dessa professora, eu nem gosto disso, eu nem gosto daquilo. Isso é tudo mecanismo de defesa, autossabotagem, para que a gente realmente não se entregue naquela situação. Eu vou falar de alguns sinais de inteligência emocional para vocês aprenderem um pouquinho, né? Como trabalhar esse tipo de situação, tá? Vamos lá. Primeiro, você sabe descrever suas emoções com palavras precisas? Eu tô me sentindo mal. Mal é diferente assim, eu tô me sentindo triste, ansioso, nervoso, angustiado. Eu tô me sentindo mal. Eu tô sentindo uma sensação ruim porque eu fiz algo para alguém e essa pessoa ficou magoada. Eu tô me sentindo mal. Eu fui magoado por alguém que fez algo por mim e fez com que eu sentisse uma tristeza e uma frustração tamanha que me deixou mal. Conseguem entender? A inteligência emocional é meio que a gente quebrar o que a gente está sentindo e entender todos os porquês do que a gente está sentindo, tá? Você conhece o seu lado mais frágil? Eu deixei o negócio ligado de novo, gente, mas eu não vou desligar a aula dessa vez. Espera aí, vocês vão me ver mexendo aqui para tirar o WhatsApp. Só o WhatsApp, pelo amor de Deus. E voltar para a aula, né? Vocês estão vendo tudo que a prof tá fazendo aqui, né, gente? Só um minutinho, porque eu não quero parar essa aula, senão eu tenho que editar tudo, tá? Você conhece seu lado mais frágil? Saber quais são suas principais vulnerabilidades é importante na hora de administrar um comportamento. Por exemplo, eu não suporto ver criança sendo maltratada, sabe? Uma mãe que briga ou que xinga uma criança ou coisas nesse sentido. Isso é uma vulnerabilidade minha, isso me deixa extremamente irritada. Óbvio que eu não posso ir lá e pegar e dar um pescotapa na pessoa, bem que eu queria, né? Pegar assim, querida, vem cá, que eu vou te dar educação para que tu consiga educar tua... Eu já fui muito mais, não pode. Mas a inteligência emocional faz com que a gente entenda, peraí, esse comportamento é dela, né? Ou tu chega de uma forma tranquila e aconselha ela para mudar de comportamento, ou não te mede que tu não tem nada a ver com isso. Enxergar a nossa vulnerabilidade e se preparar para ter consciência de como se comportar, tá? Uma coisa legal é que assim, se esse problema não fosse meu e sim do outro, como é que eu aconselharia ele para resolver, tá? A gente precisa pensar friamente sobre as coisas, certo? Nisso a gente começa a entender o nosso lado mais frágil. Por exemplo, o meu lado mais frágil é relacionado ao quê? Se fosse uma amiga minha que tivesse
essa fragilidade, como é que eu aconselharia ela? Sabe, conversar consigo mesmo, tá? Essa é uma maneira de você avaliar. Vamos para o próximo. Eu tenho que mudar aqui. Vamos lá, professora, mexe no software direito, porque as minhas crianças estão tendo aula bonitinhos. Ih, fiz cagada de novo. Aqui, vamos lá. Próximo. Você é um bom juiz? Habilidade para interpretar os sentimentos, intenções e motivações das outras pessoas é outro sinal típico desse tipo de inteligência, tá? A inteligência emocional. Se você tem um julgamento perspicaz e sensível a respeito dos demais, é provável que tenha um alto grau de competência emocional. Ter empatia, tá? Ter empatia, gente, não é aquela coisa, eu sei o que tu tá sentindo. Não, tu não sabe o que a pessoa tá sentindo, mas tu tem que entender que aquela pessoa tem uma vivência, aquela pessoa tem uma história de vida, aquela pessoa tem uma história de família, aquela pessoa é aquela pessoa. Ela tem toda uma carga de crença limitante e situações que fizeram com que ela se comportasse daquela maneira. Então você não pode simplesmente julgar ela, certo? Você não pode simplesmente dizer, aquela pessoa ali tá fazendo isso porque ela é assim. Não. Você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe todo o contexto de vida daquela pessoa para sair julgando ela assim, certo? Ser um bom juiz é realmente não tentar se colocar no lugar dos outros, mas entender que aquela pessoa tem um contexto de vida. Eu tenho um participante da minha aula aqui, gente. Aquela pessoa tem um contexto de vida, aquela pessoa tem todo uma configuração de vida que você não sabe como é, certo? Isso é ser um bom juiz. É não julgar diretamente a pessoa, é entender que a pessoa sim pode ter momentos de mau humor, todo mundo tem, pode ter momentos de crise, certo? Isso é ser um bom juiz, tá? Você não se ofende facilmente. Gente, tem gente que se ofende facilmente, muito facilmente, com qualquer crítica, com qualquer coisa, tá? Inteligência emocional é meio que ter a pele grossa, sabe? A gente aprender a relevar crítica, relevar brincadeira, relevar agressões, tá? É tirar sarro de si mesmo quando faz cagada, certo? É não validar tanto a opinião dos outros, mas pensar assim, por que será que ele pensa diferente de mim? Eu vou tentar entender por que ele pensa assim de mim, ou vou tentar entender por que a opinião dele é essa. A gente vive num mundo hoje onde todo mundo dá a sua opinião, todo mundo critica, todo mundo condena e todo mundo avalia e julga todo mundo. E por avaliar e julgar, a gente tem medo de ser julgado, certo? A gente tem que aprender a relevar as coisas e a gente tem que aprender que cada pessoa tem uma história de vida. Então a gente não tem direito nenhum de julgar o comportamento da outra pessoa, sair falando, degladiando, tacando opinião sobre tal. Você pode colocar sua opinião sobre determinada coisa, mas nunca ofender diretamente uma pessoa, certo? E para as pessoas que fazem esse tipo de coisa, que te ofendem diretamente, ou que chega, cara, tu pensa assim, coitado dessa pessoa que não tem nenhuma inteligência emocional. Eu sou melhor, eu tenho. Estão entendendo? Então, assim, relevar algumas brincadeiras que te ofenderam, né? Ou numa outra situação, quando a raiva já estiver menor, conversa, eu não gostei daquilo, não gostei do teu comportamento, eu acho que não tá legal assim. E se tu continuar, eu prefiro não continuar com a nossa amizade. Coisas nesse sentido, entenderam? Mas nunca no calor da raiva, tá? A gente não deve se ofender pelo que o outro fala, pelo que o outro sente. Porque toda aquela dor e toda aquela mágoa tá lá dentro do outro que falou, entenderam? 5. Você é capaz de dizer não? Ter competência emocional implica em a gente saber colocar limites. Rejeitar, às vezes, uma tarefa que tu não consegue. Rejeitar favores que pessoas te pedem, tá? Dizer não para algumas amizades que são tóxicas, que você sabe que são tóxicas. Aquela pessoa que só quer chegar perto de ti para contar tragédia, ou para, enfim, para reclamar de alguma coisa, ou para te pedir favor, que não contribui em nada, que não te ajuda em nada e que não, sabe? Tem pessoas que realmente são folgadas pra caramba, que chegam perto de você, você ajuda, né? Mas aí a pessoa se folga, acha que pode tudo. Para esse tipo de pessoa você tem que dizer não. Não, agora não. Não, eu não posso. Não, eu não vou fazer, tá?
Isso não tem nada a ver com ser bonzinho ou não ser bonzinho. Ser bonzinho demais não é legal. Não é saudável emocionalmente ser bonzinho demais. Ser aquela pessoa ouvinte que ouve o problema de todo mundo. Não. Você se sobrecarrega de coisa ruim. Também não é legal. Buddy, eu tô dando aula, né? Até o Buddy ficou bravo, tá, gente? Tá brabo aqui. 6. Se você perdoa a si mesmo, gente, se auto-perdoar. A gente faz cagada, cara. A gente faz cagada às vezes por ansiedade, às vezes a gente faz cagada por timidez, a gente fala besteira que não devia, né? Quando a gente ainda não tem inteligência emocional, a gente realmente faz algumas coisas que depois se avaliando, meu Deus, cachorro que frio, se avaliando, tu percebe que não deveria ter feito assim, tá? Mas você precisa perdoar a si mesmo. Somos pessoas também que trazem crenças limitantes, somos pessoas que trazem toda uma história. Então a gente, da mesma maneira que a gente vai ter empatia com os outros, a gente tem que ter empatia com a gente mesmo, né? E se perdoar, né? E assim, quando a gente não se perdoa, a gente fica se cobrando ou remoendo um erro, cara, isso é extremamente destruidor, porque você transforma aquela emoção em um sentimento persistente e latente de autoflagelo, sabe? Remoer erros, ele vai te trazer ansiedade, ele vai fazer com que você repita aquele erro, enfim, se perdoe, tá? Não repita a cagada que você fez, mas se perdoe. Se perdoar é ter consciência que você fez cagada e não repetir ela, tá? Não cultive rancores, tá? Assim como são capazes de perdoar os próprios erros, as pessoas com inteligência emocional costumam absolver os outros. Mágoa e rancor são 2 ingredientes para o estresse, tá? E doenças com pressão alta. A pessoa que consegue dominar os seus próprios sentimentos, ela foge desse tipo de gatilho de mal-estar. Agora, perdoar não é esquecer. Se a pessoa te magoou, se a pessoa fez uma cagada, se num contexto aconteceu coisas ruins, você pode, beleza, perdoa. Somos humanos, somos falhos. Agora, continuar do lado de pessoas que te tragam tristeza e rancor é burrice, tá? Você pode continuar conversando com ela, perdoa ela, mas não precisa ficar perto dela, certo? Isso aí tá lá na parte do dizer não. Se a pessoa não te traz coisas boas, não. Você precisa superar, perdoar, não cultivar rancores, mas também não precisa ficar perto da pessoa, entendeu? Perdoar não é trazer a pessoa de novo pra tua vida. É só simplesmente entender, poxa, ela fez uma cagada, que idiota que ela foi. Quem perdeu foi ela, mas tudo bem, eu perdoo. Mais ou menos assim, entenderam? Você é generoso? Oferecer ajuda, querer entregar coisas boas para a pessoa te traz também muita energia boa, né? Isso é um fator de inteligência emocional. Pessoas constroem relacionamentos fortes, né? Porque estão sempre pensando em ações positivas que promovem o bem ao seu redor, né? Se todo mundo ao teu redor estiver fluindo bem, você consegue fluir bem também. Só que a gente tem que cuidar com a generosidade nas pessoas que se folgam com a gente, certo? A gente não pode ser generoso é querer contribuir de maneira, né, isso aqui eu faço de melhor, então eu vou contribuir, certo? Mas não é aquela coisa de deixar as pessoas se folgarem pra você, tá? Que fique bem claro. Você neutraliza pessoas tóxicas. Gente, tem gente que é tóxico, fato. Tem muita gente que é tóxico e tem gente que vira tóxico porque se folga pra cima de você, tá? Existem pessoas difíceis, né? Existem pessoas que reclamam demais, existem pessoas que absorvem demais, existem pessoas que querem tirar proveito de você, tá? Existem pessoas que resolvem, agora eu vou ser assim, que se dane os outros. Cara, são pessoas tóxicas, tá? Aí vem aquela coisa, você vai fazer o quê? Vai brigar com a pessoa, dizer, você tá... Não. Dá um jeito de tirar aquela pessoa da tua vida, dá um jeito de afastar aquela pessoa da tua vida, ok? Eu falando com vocês e o meu fone de ouvido lá do outro lado. Espero que o áudio tenha saído bom. Mas enfim, pessoas tóxicas se aproveitam da tua generosidade e normalmente te deixam tristes, desgastadas ou se folgam de você dentro da sua casa, com as suas coisas, esse tipo de situação assim, certo? Não, você não precisa ser bonzinho demais quando você percebe que a pessoa está se folgando demais,
corte ela da sua vida. Pode cortar aos poucos, mas sim, neutralize pessoas tóxicas, tire ela da sua vida, tá? Você não busca a perfeição. Pessoas com inteligência emocional não veem a perfeição como um objetivo, tá? Claro que você não vai precisar gabaritar todos os itens, tá, gente? Eu, por exemplo, sou extremamente perfeccionista, mas eu me cuido muito já, tá? Porque senão eu refaço as coisas várias vezes para conseguir deixá-las perfeitas e maravilhosas. Mas na perfeição a gente se cobra demais. Isso não é legal, tá? Porque daí a gente começa a enxergar as coisas, nenhuma das coisas são suficientes, nada fica bom, isso vira um hábito, certo? Então, às vezes, a gente tem que deixar de procurar a perfeição em todas as coisas, beleza? Esses foram os 10, mecanismos de defesa que é necessário para a inteligência emocional. Agora eu vou ler rapidinho 12 estratégias para se ter mais inteligência emocional, certo? Que são os eixos da autopercepção, percepção social, autogestão e gestão de relacionamento, ok? Autopercepção. Identificar os gatilhos da tua emoção, eu já falei sobre isso, tá? Entender por quê, o que te deixa mal. Visitar os seus valores, saber o que é importante para ti, sabe? A parte do autoconhecimento, né? Pra gente rever as nossas próprias reações, saber qual é o nosso ponto fraco, entender o porquê disso. Procurar o feedback dos outros e saber o que as pessoas pensam das tuas atitudes. Pessoas próximas, não aquelas pessoas tóxicas, né, gente? Mas pessoas que te conhecem, pensam, o que tu acha desse meu comportamento? Tu acha que é legal? Tu acha que vai... Aí ouvir ela e dar uma filtrada, porque também, né, cara, você tem que ser consciente das suas qualidades, né, a parte ali do autoconhecimento. Vai ouvir as pessoas, mas dá uma filtrada, tá? Única prof que dá aula com cachorro pra lá e pra cá, né? 4, conte até 10, né? Conte até 10 para esfriar o sistema, elevar o nível das suas respostas. Gente, quando você tá com raiva de alguma coisa, conta até 10, sai, dá uma caminhada, corre, enfim, dá um tempo para esfriar a adrenalina e o cortisol da cabeça, certo? Senão não existe inteligência emocional, existe raiva, tá bom, gente? Durma sobre o problema. Às vezes a gente tem alguns problemas que são difíceis de resolver. Tenta tomar um bom banho, cara, e tenta dormir. No outro dia as coisas vão ser mais claras. Por quê? Sob efeito de estresse, a gente não consegue racionalizar as coisas. O estresse gera emoções geram sentimentos que resgatam vários sentimentos e várias sensações ruins. Meu cachorro. Então, gente, dorme, dá uma relaxada e depois tenta resolver. Saiba que mudanças acontecem, tá? Vínculos, conflitos são passageiros. Tudo passa, tudo muda, tudo vai mudar, certo? A gente precisa entender que os problemas são corriqueiros. Eles acontecem, eles estão aí o tempo inteiro. Existem sempre estratégias para resolver, mas eles vão estar sempre por aí, cara. Mudanças acontecem, as pessoas vão entrar e sair da nossa vida o tempo inteiro, enfim, é assim que a vida é. Essa autopercepção é bem importante para o crescimento de inteligência emocional. Chame as pessoas pelo nome, tá? Quando estiver conversando, discutindo, qualquer situação com outra, chama pessoas pelo nome. Isso faz com que ela baixe a guarda. Legal? Limpe a mente das distrações quando for conversar com outra pessoa. Quando você precisar ter uma conversa com outra pessoa, presta sua atenção só na pessoa. Se aquilo for importante, mais ainda. Se tu quiser influenciar ela, mais ainda, tá? Observe as pessoas quando elas não estiverem participando da cena. Quando você tem alguma pessoa que você quer entender, ou aquela pessoa é próxima de ti, enfim. Você começa a observar o comportamento dela quando ela não estiver conversando contigo. Você consegue pegar muito da personalidade da pessoa observando como é que ela se comporta com os outros. Legal? Relacionamentos. Seja curioso a respeito dos outros, demonstre interesse pela vida, né? Pela pessoa, pela capacidade de influenciar, enfim. Explique suas decisões. Quando você tomar uma decisão num grupo, em casa, com outra pessoa, explique os porquês, quais são os motivos, o que te levou a pensar assim. Isso faz com que as pessoas acatem as suas decisões com maior facilidade, tá?
Use expressões de correção de conflito, por exemplo, deu algum problema? Pedir desculpa nunca é demais, tá? Mesmo que você saiba que você tem razão, tá, gente? O que eu falo assim, o orgulho não leva a nada, o que leva a gente é relacionamentos. Gestão política da coisa, sabe? É aquela coisa, a gente precisa ter relacionamentos, as pessoas precisam ver a gente como alguém né? Eu fiz algo que te afetou, né? Eu preciso entender o que eu fiz que te deixou magoado. Enfim, deixe a pessoa falar, gerenciar conflito e deixar com que a pessoa fale e sinta-se na razão. Depois você contorna a coisa toda, tá, gente? Mas a melhor coisa da vida, inteligência emocional não é uma briga, tá? E relacionado a tudo, o mais importante é a gente determinar os objetivos e metas e entender que a gente vai ter que enfrentar muita coisa, tá? Acreditar, objetivar, ordenar e trabalhar. Até nisso que a prof passou sobre inteligência emocional, tá? Vocês vão estudar, vocês vão entender, vocês vão tentar colocar os 5 pontos aí na vidinha de vocês, certo? E começar a trabalhar, entender o que você sente. Agora você já sabe o que é uma emoção, o que é um sentimento. Começar a refletir racionalmente sobre isso, sabe? Entender certinho tudo o que acontece nesse processo. Tudo o que acontece nesse processo de inteligência emocional, tá? A gente precisa modular, regular as nossas emoções, para depois a gente trabalhar comprometimento, profissionalismo e criatividade e outras situações. Então, a prof quer que vocês tentem trabalhar um pouco desses 5 pontos, certo? E comecem a se perceber como seres de inteligência emocional ou não. Perceber o que está de errado, perceber o que tem que ser mudado, perceber as pessoas tóxicas. Comecem a prestar atenção no contexto geral de vocês, beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre comprometimento, profissionalismo, sobre criatividade, sobre outros assuntos legais referentes à mudança de comportamento, beleza, gente? Então é isso, nossa aula em 3 partes. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Se quiserem mandar essa aula para pai, para mãe, para primo, pode mandar, porque é uma aula bem interessante que fala sobre inteligência emocional. Isso é bem importante para todo mundo no mundo, principalmente agora nessa pandemia. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido e deixo o meu beijo cheio de saudade de jogar canetão em vocês, tá bom, gente? Beijo da prof, tá?